A Páscoa, a festa fundamental. A redenção é fundamental. Faz parte do alicerce. Posso fazer uma pergunta em geral sobre as festas, Sr. Lindsay? Como o senhor sabe, no livro de Êxodo 23, nós já temos as festas divididas em 3 grupos. Pais Asmos, a festa do começo da ceifa e a festa do colheita, a saída do ano. Realmente seria a festa dos Pães Asmos, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. A minha pergunta é, por que temos que esperar até Levítico para ter a lista completa? Por que neste livro o Espírito Santo guia Moisés a deixar a lista toda? Teria algum pensamento? Não tenho pensamento, Sr. João. Eu estava pensando sobre o tema de Levítico. A porção que o povo de Deus teria para Deus. A entrada no santuário. O povo santo. Um povo preparado. Este é o povo agora que Deus espera que nestas festas, como já ouvimos, dessem tempo para Deus. Mas como nós vamos ver esta semana, nestas festas, muito mais do que descansar, vai ter sacrifícios multiplicados, uma porção enorme para Deus, ligado com as festas. Muito bem. Teria alguma coisa a mais para acrescentar? Mas eu vou ter que pensar nisso. Isso foi algo para eu pensar. Irmãos, quanto à Páscoa, tem 4 capítulos muito importantes. Êxodo capítulo 12, o porquê da Páscoa. Levítico 23, o quando da Páscoa. Nós temos ali em Deuteronômio capítulo 16, o onde da Páscoa. Números capítulo 28, como celebrar a Páscoa? Como? Por quê? Quando? Onde? Como? Ao ouvir alguém contar como se salvou, eu sempre gosto de ouvir as respostas a essas 4 perguntas. Por quê? Quando? Onde? Como? Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Alguém pesquisou? Páscoa. Sim? Passarei por cima de vós. Pois é. Como se fosse uma ave, abrindo as suas asas para proteger os filhotes. Sabe? A ave mãe, abrindo as suas asas, a fim de proteger os filhotes, ali no ninho. Deus atuou assim, naquela noite no Egito. Passarei por cima de vós. Ele era como mãe, ave mãe, abrindo as suas asas para proteger aqueles que tinham o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Então vamos pensar no calendário. Primeiro, vamos pensar em seguida no cordeiro. Terceiro lugar, vamos pensar no castigo do ofensor. Daquele que não aplicou o sangue nas obreiros na verga. Vamos pensar nas celebrações históricas, as referências à Páscoa no Antigo Testamento. Então, um assunto muito amplo, irmãos. Eu quero ouvir as vozes dos meus irmãos. O calendário. Nós lemos ali em Êxodo, capítulo 12, irmãos, o que Deus disse no início deste capítulo.
Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Era, na realidade, o 7º mês. Mas Deus fez uma mudança no calendário judaico. O 7º mês tornou-se o primeiro. Este mês vos será o primeiro. O que entra na sua cabeça, irmão, ao pensar nisso? Eu gostaria de ouvir. A vida só começa no momento da salvação. Exatamente, seu James. É tão lindo ouvir isso e meditar nisso outra vez, irmãos. O pecador só começa a viver a partir do momento em que ele confia no Cordeiro de Deus. Você já começou a viver? Você já teve o novo começo na sua vida? Já nasceu de novo? Você tem que pensar nisso, porque nós queremos ter uma palavra para os nossos amigos não salvos aqui. Apelamos para você buscar a sua salvação o quanto antes. O tempo vai passando e o destruidor há de passar em breve. Coitado daquela pessoa que não tiver o sangue na sua pessoa. Então era para selecionar o cordeiro no 10º dia deste mês. Vamos pensar no cordeiro então, irmãos. Tem muito assunto sobre isso. Versículo 3 diz, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Tome cada um cordeiro. Primogênito estava condenado. No 10º dia do mês, primeiro, era para sair, buscar, tomar. Isso indica seleção. Era para selecionar um cordeiro ali no rebanho. Podemos imaginar os israelitas saindo à procura do cordeiro? Era para selecionar, escolher o cordeiro apropriado. Isso leva-me a pensar, irmãos, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Deus escolheu o cordeiro nos tempos remotos da eternidade passada. Havia apenas um cordeiro. E Deus determinou que este fosse morto. Mas ele escolheu. E aquele cordeiro tornou-se Cordeiro de Deus. Num certo sentido. Cordeiro de Deus. O cordeiro da escolha de Deus. Depois de selecionar o cordeiro, era para trazer para casa. Era para guardar o cordeiro do 10º dia até o 14º dia. Vamos ouvir as contribuições dos nossos irmãos. Seria para contemplar o cordeiro, para dessa forma valorizar cada dia mais o preço que seria pago pela redenção. Muito bem, seu Tomás. Antes de deixar o campo com aquele cordeiro, o israelita tinha certeza que era o cordeiro apropriado, sem mácula, macho, de 1 ano. Vamos tocar nestes assuntos ainda. Tinha certeza, antes de deixar o campo, que ele tinha na sua mão o cordeiro certo. Era para guardar o cordeiro por 4 dias. Para contemplar as perfeições dele.
eu também diria, para apreciar aquele cordeiro. Isso leva-nos a pensar no ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo. O israelita tinha como apreciar o Cordeiro de Deus. Tinha como escrutiná-lo, examiná-lo. E nós sabemos que com crítico, e com ódio, os israelitas, a maioria, não apreciou o Cordeiro de Deus. Não valorizou. Mas ainda ele andou abertamente, dando oportunidade para todo mundo apreciar as suas perfeições. Nós vamos ver, há muitos paralelos entre a Páscoa e o dia da expiação. Os dois destacam o dia 10. Acho que o grande contraste é, na Páscoa é para atender a questão da segurança, da salvação do primogênito. No dia da expiação é para atender às demandas da divindade. Este sangue vai ser aplicado sobre o propiciatório. Eu estava pensando ao contraste também, não era necessário guardar diante de Deus desde o dia 10º, dia 14, para apreciar. Deus apreciou ele desde a eternidade. Sim. Sim. Mas estou pensando no ministério público, quando Israel tinha outra oportunidade para apreciar o Cordeiro de Deus. Seu Lécio. Quanto à apreciação de Deus, era uma coisa dos homens, outra. Eles não apreciaram. Deus sim. Seu Greg. Quando nós chegamos nos dias de Malaquias, o povo de Israel não tinha capricho nisso. Será que nós temos realmente a preparação que precisa para este dia tão importante para o Cordeiro? Pois é, irmãos. Devemos olhar para dentro. Devemos examinar os nossos próprios corações. Será que nós apreciamos o Cordeiro de Deus? Será que nós estamos apreciando o valor dele? Será que a adoração subindo ao contemplar as suas perfeições? Era para ser um cordeiro sem mácula. Sem mácula. Quero ouvir o que os irmãos têm a dizer. Eu posso ocupar todo o tempo falando, porque eu tenho muito assunto. Mas eu quero ouvir os meus irmãos. Seu Lindsay, uma ovelha foi valeado entre os egípcios. Se lembra quando José falou para Faraó, dos seus irmãos, ele disse, tente dizer que são pastores de gado? Pois é. Eles não apreciaram as ovelhas, os cordeiros. Pois é, seu bem. Os egípcios tinham ovelhas para oferecer nesta noite? Lamentavelmente não. Eles não acreditam na palavra de Jeová. Não se prepararam. Lamentavelmente. Cordeiro sem mácula. Eu não ouvi muito bem o que nosso irmão, seu João, disse, mas eu creio que ele colocou o destaque da Páscoa no elemento de redenção ou libertação da escravatura da vida antiga. Eu penso que a Páscoa de Josué, capítulo 5, ao entrar na herança, na terra prometida, indica quanto incentivo nós temos de possuir nossa herança, lembrando-nos da grande libertação do mundo do Egito e da vida antiga. Mas tem horas que nós, lamentavelmente, nos afastamos do nosso Deus. E eu acho que a Páscoa de Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 30,
é ligado com aquela grande recuperação. Sim, quando nos afastamos de Deus, vale muito lembrar-nos do que Ele fez ao nos salvar. Mas no tempo de Josias, em capítulo 35 do mesmo livro, olha, a celebração da Páscoa era ligado com a destruição dos ídolos. O que me faz massacrar e acabar com os ídolos que clamam pelo meu coração? A recordação do que Deus me fez na vida ao me salvar pelo precioso sangue de Cristo. Muito bem, seu Tomás. Então, o Cordeiro sem mácula leva-nos a pensar na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua impecabilidade. Isso quer dizer, irmãos, eu quero que todo mundo escute bem, que o Salvador não tinha como pecar. Isso é fundamental. Não era o caso que ele escolheu não pecar. Não isso. Acreditamos firmemente que o Salvador simplesmente não tinha como pecar, pois ele não tinha a natureza pecaminosa. José não gerou o Senhor Jesus Cristo. Não era o pai legítimo. Era o pai legal, diante da lei. Não era o pai natural. Assim, o Salvador não herdou a natureza pecaminosa. Não tendo a natureza pecaminosa, ele simplesmente não tinha como pecar. Era impossível para o Salvador ter um pensamento imundo, impróprio, indecente. Ele era absolutamente puro, sem mácula. Pedro, o homem de atividade, disse: não cometeu pecado. Paulo, o intelectual, não conheceu pecado. João, aquele que se reclinava no peito do Salvador, escreveu: nele não há pecado. O Salvador era sem mácula, idôneo para ser o Cordeiro de Deus. Em seguida, nós lemos que era para ser macho. O que os irmãos têm a dizer sobre isso? Força. De novo? Força. Força, pois é. Desculpe, seu Tomás. O forte Filho de Deus pôde suportar a ira de Deus. Pois é. Eu tenho outro pensamento. Leva-nos a pensar na sua humanidade. Humanidade. Veio a ser homem perfeito, sem deixar de ser Deus. Era homem perfeito, sem mácula. Mas não era mero homem. Tá? Ele era diferente. Ao mesmo tempo, ele era homem perfeito. Cordeiro de 1 ano, macho de 1 ano. Isso leva-me a pensar em força. A palavra que seu Tomás usou. Força. Sabemos que o Salvador foi cortado. Eu vou usar uma expressão ali de Salmo 102. No meio dos seus dias. Em pleno vigor. Ele foi cortado. Mais ou menos com 33 anos de idade. No vigor, na força da sua pessoa. Homem desenvolvido. Foi sacrificado. Então, depois de guardar do 10º até 14º dia, era para sacrificar, matar este cordeiro, matar. Isso leva-nos a pensar na crucificação do Senhor Jesus Cristo. A maravilha, irmãos, das festas de Jeová
é o seguinte: quando os judeus estavam celebrando a festa da Páscoa, no dia 14, ali em Jerusalém, o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado do lado de fora da cidade, exatamente na mesma hora. Os judeus religiosos, ali dentro da cidade, celebrando a Páscoa. O verdadeiro Páscoa, o Senhor Jesus, estava ali do lado de fora, expulso, sacrificado, exatamente na mesma hora. É uma maravilha isso. Deus prevendo até a hora da morte do seu bendito filho. Os judeus disseram não na festa, que a morte não fosse executada na festa. Pois é. Mas o cronograma de Deus disse sim. Pois é. Onde? Em Êxodo capítulo 12. O dia foi decretado. Muito bem. Dia 14. Dia 14. E toda a força da nação judaica nada podia fazer para adiantar, nem uma hora. Muito bem. O sangue na verga Isto. e o cordeiro sendo comido assado. Muito bem, seu José. Vamos prosseguir então. Depois de matar o cordeiro, era para aplicar o sangue na verga, nas ombreiras da porta. Isso dava evidência da plena confiança do judeu lá do lado de dentro, abrigando-se, vamos dizer, embaixo do cordeiro. Tinha plena confiança na palavra do Senhor. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O sangue valeu naquela hora. E o israelita, o primogênito condenado, abrigando-se embaixo do sangue, tinha confiança. O cordeiro poderia estar morto, o sangue na bacia, o primogênito não estava seguro naquela casa, o sangue tinha que ser aplicado. Isto. E o fogo, a questão de... Tá, tudo bom. Sim, seu Alessio. O Cordeiro de Deus já morreu, já foi sacrificado. Mas por que tem pessoas aqui conosco, ainda nos seus pecados? Não apreciaram ainda o valor do sangue. Nunca disseram ainda, aquele sangue foi vertido por mim, para me livrar da minha condenação. Eles ainda têm que aplicar o sangue às suas pessoas. Têm que apreciar. Este sangue foi derramado por mim. No mesmo assunto, seu? Sim. Sim. Era dentro da porta que o israelita estava seguro. Fora da porta, ele não estava seguro, protegido pelo sangue. Isto, seu. Muitos hoje sabem tudo isso, mas estão fora da porta. Isto. Aprendemos as profundezas dos sofrimentos de Cristo aqui, sobre a cruz. A instrução era nada cru. Ele tinha que ficar diretamente em contato com o fogo. Estava me lembrando, Pedro queria que ele se poupasse, não fosse até este ponto. Deus diz não. Pois é. Ele tem que ir até contato com o fogo divino. E é só assim o sangue teria valor. Isto. Você lembra de Pedro? Ele errou. O Salvador previu a sua própria morte. Falou com Pedro. Longe esteja do meu Senhor, Pedro disse. Pedro queria o cordeiro cru. Pedro queria que o seu Senhor evitasse a cruz, o contato com o fogo. Veja só o erro de Pedro. Não era para comer cordeiro cru. Aquela sugestão vinha mesmo de Pedro ou de Satanás? Satanás. Realmente Satanás estava por trás. Exatamente, seu Lécio. Carne assada era uma novidade. Sempre era carne de panela, lá no Egito. Pois é. Fala-nos do fogo que desceu do céu e entrou nos seus ossos. Isto. Lamentações de Jeremias.
Oh, isso leva-nos a pensar no nosso Salvador, nos seus sofrimentos. Desde o alto, enviou o fogo nos meus ossos. Exatamente, ele entrou em contato com o fogo. Mas, irmãos, Deuteronômio capítulo 16. Nas celebrações subsequentes da Páscoa, era para cozer cordeiro em água fervente. Por quê? Por quê? Irmãos, um cordeiro só tinha como provar o fogo, o Cordeiro de Deus. Os demais não tinham como entrar em contato com o fogo do juízo de Deus. E por isso Deus deu instruções para os judeus, Deuteronômio 16, para cozer o cordeiro, a fim de celebrar a Páscoa nos anos subsequentes. Mas aqui em Êxodo capítulo 12, era para assar o cordeiro, os sofrimentos de Cristo sobre a cruz. Seu Jurubés? O senhor se importa de retroceder um pouquinho só até o versículo 5? Uhum. Eu não tive chance de perguntar o que o senhor pensava sobre a última frase do versículo 5. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras? Eu acho que leva-nos a pensar em Hebreus capítulo 7, separado dos pecadores. Separado. O fato que este cordeiro foi separado. Distinguido, vamos dizer. Ele era diferente. O cordeiro em destaque. Não havia outro cordeiro com que se pudesse se comparar. Devemos aproveitar a cabeça com os pés e a fissura. Isto. A cabeça, os pensamentos, a comunhão que ele gozava com Deus, os pés, o seu andar puro, imaculado, fissura, as aflições, todas as emoções, tudo. Nada tinha que ser tirado. Em outros sacrifícios levíticos, muitas vezes haviam partes do animal tirado antes de ser queimado. Aqui, cordeiro todo para Deus. Comenta. Muito bem, seu João. O senhor já falou muita coisa ali, em poucas palavras. Eu gostei muito. Eu gostaria de acrescentar um pouquinho. Parece-me que Deus estava dando lições já. Mesmo antes de Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Em síntese, Deus estava mostrando a importância das ofertas. O holocausto, vemos aqui nesse cordeiro. Todo cordeiro foi sacrificado. Manjares. Lemos aqui também em Êxodo capítulo 12 da importância desta oferta. Oferta pacífica. Temos aqui em Êxodo capítulo 12. Assim, Deus estava começando a mostrar a importância das várias ofertas que ele realmente define melhor em Levítico 1, 2, 3. Quanto à colocação do Juarez, eu fiquei pensando que ninguém poderia ter uma desculpa. Eu não consegui um cordeiro. A importância era que um animal fosse morto, com aquelas condições, sem mácula, sem defeito, né? Mas alguém poderia dizer, eu não consegui um cordeiro. Pode ser uma ovelha, um cabrito. O animal teria que ser oferecido. Isto. Ninguém poderia arrumar desculpas. Era para comer o cordeiro naquela noite também, dentro da casa. Imaginamos realmente a festa. A alegria, contentamento. E a confiança do primogênito. O destruidor não vai me tocar. Estou abrigado aqui, embaixo do sangue. Eles comeram o cordeiro. Será que nós estamos comendo o cordeiro, irmãos? Será que nós estamos nos alimentando do cordeiro de Deus? Enchendo o nosso estômago espiritual com o cordeiro? Estou pensando meramente na nossa meditação. Contemplação da pessoa de Cristo 24 horas por dia. Bom, estamos dormindo 8 horas por dia. Mas devemos contemplar
o nosso Salvador constantemente. Eu só ia dizer que Deus é o Deus da graça, totalmente gracioso, porque em algumas ofertas haveria uma provisão até para o pobre, um pombinho, que seria a oferta de uma pessoa pobre. Ele não teria desculpa, eu não consegui um pombo, uma ave serviria. Muito bem, Zé Lécio, muito bem. Manuel. Pensando um pouco no sangue, o sangue nos fala de paz, né? Dentro da casa do israelita havia paz. No Egito, um grande clamor, né? Havia um grande clamor por causa da destruição. Pois é. Sr. Lindsay, o que sobrava do cordeiro? Por que sobrava? Não, o que sobrava? A parte que ficava tinha de ser queimado. Por quê? Porque não era para deixar nada para os egípcios aproveitar no próximo dia para fins profanos. Este cordeiro se tornou especial, sabe? Vamos dizer, sagrado até. Ninguém viu nosso Senhor, nenhum ímpio depois da sua ressurreição. Ah, pois é. Muito bem, bom pensamento. A aflição da alma. Ele leva-nos a pensar, vamos dizer, no pecador aflito, ao pensar nos seus pecados. Mas ele come isso também. Mas junto com isso o cordeiro, está apreciando o valor do cordeiro, o valor do sangue derramado. Mas seu José tem como ampliar. Porque se tratava do povo de Israel comendo com ervas amargosas. Estou pensando em arrependimento. O pecador encarando os seus pecados. O primogênito, vamos dizer, sentindo a sua condenação. O horror do momento. Mas ao mesmo tempo, ao apreciar o cordeiro, ele tem descanso. Seu Lindsay, uma pergunta de ordem prática. Em Números capítulo 9, nós lemos: se um israelita, de sua vontade, decidisse não celebrar a Páscoa do Senhor, era uma ofensa gravíssima que importava na morte daquele israelita. Como é que nós devemos pensar na ceia do Senhor? A recordação do nosso Redentor. Será que nós podemos decidir, olha, domingo eu não vou na ceia, eu não quero ir, eu não vou. Fala-nos sobre isso. Vai sofrer prejuízo este crente. Mas não devemos dizer, irmãos, que a ceia do Senhor é a continuação da Páscoa. Nem é uma modificação da Páscoa. É algo distinto. O Salvador, na noite em que foi traído, ele participou da Páscoa. Judas estava ali, na Páscoa. Depois da Páscoa, ou pelo menos no decorrer da Páscoa, evidentemente, Judas saiu a fim de negociar com os líderes religiosos. Depois de sair, isto é, depois de Judas sair, o Salvador instituiu a ceia do Senhor. É importante para o crente estar na reunião da ceia do Senhor. Eu tenho dito, irmãos, que a ceia do Senhor é a expressão mais alta da comunhão com os santos, um com os outros e com o Senhor. E todo crente deveria fazer questão de estar na reunião da ceia do Senhor. Eu ia também incluir todas as reuniões da igreja. Ainda sobre o sangue, versículo 3, nós lemos: aquele sangue vos será por sinal. Isso. E depois o Senhor diz: vendo eu sangue. Passarei. Então, o que garantia a segurança do israelita era aquilo que Deus via. Pois é. O israelita vendo o sangue, ele poderia ter a sua fé estimulada. Mas aquilo que Deus via, só isto garantia a segurança dele. Pois é, eu gosto deste ponto. Deus disse, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Ele não disse, vendo eu
a sua fé, passarei por cima de vós. Será que há um pecador aqui, você está pensando na sua situação espiritual? Pense nessas palavras. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não seja preocupado sobre a sua fé. Deus não disse, vendo eu a sua fé, passarei por cima de vós. Não. É para você se ocupar com o cordeiro e o sangue dele. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Valeu, seu Jurués. No tabernáculo, o sangue do sacrifício era colocado sobre o propiciatório de ouro. É interessante que ele era colocado exatamente abaixo dos olhos dos querubins. Então isso indica-nos que é aquilo que Deus vê na cruz. Pois é. Que vale para a nossa salvação. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. A morte de Cristo era primeiramente para com Deus, para satisfazer o coração divino.